Mensagens Restauradoras. Apresenta Pastor Wilson Salustiano. Com a mensagem: Resplandeça como astro no mundo. Inscreva-se e divulgue esse canal, para que outras pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. A todos os irmãos, amigos, minha saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para meditarmos na palavra de Deus. Desde já agradeço a todos pela participação e convido-os para lermos a palavra do Senhor Jesus no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco. Tire este momento para refletir nas coisas espirituais, fazer um paralelo da sua vida, como você está diante de Deus. É bom nós refletirmos, analisarmos, porque precisamos cada dia estar diante do Senhor Jesus, mais perto do Senhor. Filipenses capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 16. Vivemos na era da mídia, na era das comunicações, redes sociais, internet. Quantos que lutam por um momento de fama, outros nem medem consequências ou prejuízos, simplesmente para ter um destaque, para se aparecer. Como você deve se apresentar? Qual será de fato a forma de se aparecer ou se apresentar a quem? Qual o motivo? Palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 14 até o versículo 16, diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. O apóstolo Paulo escreve aqui, fazendo uma análise, chamando a atenção da igreja, para que possa pensar um pouco nas suas ações, nas suas atitudes. Às vezes nós lutamos tanto para agradar o cônjuge, para agradar os filhos, para agradar os pais, ou para agradar o amigo, hoje muito mais, às vezes do que até agradar os pais, mas agradar aqueles que se chamam amigo, agradar a mídia, agradar os influenciadores, agradar os seus seguidores. E quantas vezes, quando se trata das coisas espirituais, se trata da vida espiritual, se trata em agradar a Deus, nós ficamos preocupados, e quando fazemos às vezes alguma coisa, a pessoa reclama, murmura. Quando vai fazer alguma coisa pequena que às vezes que seja, parece que é um trabalho grande. Às vezes você ir congregar ou ir cultuar 1 hora e meia, 2 horas, ou se chegar 3 horas de culto, olha, parece que é difícil ouvir uma pregação, tirar para meditar na palavra de Deus, fazer uma leitura da palavra de Deus. 5 minutos que você tira às vezes para ler a palavra de Deus, parece um tempo findável, não consegue, é difícil conseguir um tempo. Só que às vezes a pessoa fica meia hora, 1 hora, 2 horas na rede social, olhando no Facebook, WhatsApp, Instagram. Será que é falta de tempo muitas vezes, ou é falta de prioridade nas coisas de Deus? E quando se tem uma atividade relacionada à vida espiritual, parece algo infindável, algo tão difícil. E alguns às vezes mas faz reclamando, faz murmurando. O salmista, escrevendo uma ocasião, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Alegria estar com o Senhor, alegria buscar a Deus. E aí eu pergunto para você, prezado irmão, amigo, onde está o teu coração? É fácil a pessoa falar assim, mas Deus está no meu coração, eu tenho Deus no meu coração. Será? Será que as nossas obras realmente expressam isso? Para quem nós estamos demonstrando? Ah, Deus conhece, o que eu preciso é mostrar para Deus, porque Deus é que precisa ver, é eu e Deus, e tantos jargões que nós ouvimos. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Então o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, diz assim, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. É algum trabalho, é alguma coisa que vai me colocar em posição de destaque? Ah, então eu vou fazer. Isso não vai me colocar em posição de destaque, deixa para o outro fazer. Será que está fazendo por amor, de fato, a mensagem do Senhor? E é bom nós refletirmos um pouco, aquele que um dia assumiu um compromisso com Deus, um dia que cada um possa pensar, aquele que recebeu de fato o chamado de Deus, aquele que tem de fato uma responsabilidade, ou que busca de fato ter uma responsabilidade com Deus. Como que você tem feito o trabalho do Senhor? Como que você tem expressado a Cristo? E diz a palavra do Senhor aqui que para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Ora, se eu faço murmurando, se eu faço reclamando, se eu faço criando contenda, se eu faço fazendo dissensão ou divisão entre um e outro, fazendo acepção, será que eu estou sendo irrepreensível? Será que eu estou sendo sincero? Então é tempo de nós fazermos uma análise em nossa vida. Como que você está se colocando diante de Deus? E diz a palavra do Senhor Jesus, para sermos filhos de Deus inculpáveis. Todos são filhos de Deus. Ouvimos isso quantas vezes? Mas o apóstolo Paulo escreve lá em Gálatas que nós recebemos a adoção de filho. Ora, se eu tenho um filho que é natural, legítimo, por que eu preciso adotá-lo? É lógico que não. Mas o apóstolo Paulo escreve aqui em Filipenses, no capítulo, ou melhor, em Gálatas, nós encontramos aqui a palavra do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Se recebemos a adoção, porque não éramos. Agora, não basta dizer eu sou filho, precisa ser inculpável. Quem é inculpável? Aquele que não carrega culpa. Que culpa? Culpa de contenda, culpa de murmuração, culpa de fazer relaxadamente as coisas de Deus, culpa de deixar de buscar ao Senhor. E o profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Como que você tem olhado para as coisas de Deus? Quantas vezes o homem e a mulher quer seguir tantos padrões que alguém coloca, quer achar aquilo que vai lhe trazer algum destaque, aquilo que vai lhe fazer aparecer? Mas a palavra do Senhor Jesus diz aqui, no meio de uma geração corrompida e perversa, nós vivemos no meio numa geração corrompida, a corrupção tem tomado conta, a perversidade tem tomado conta, o pecado tem aumentado, o amor tem se esfriado para se cumprir a palavra do Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, quando o Senhor disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
mas entre a qual, e no meio dessa geração perversa, no meio dessa geração corrompida, no meio de tanta dificuldade, no meio de problemas, no meio de luta, no meio de onde as pessoas buscam o seu próprio proveito, no meio onde a ganância tem tomado conta, a soberba, o orgulho, onde a prioridade muitas vezes é agradar aqueles que estão à sua volta, é fazer sucesso, é ser destaque, é estar numa posição que agrade o mundo. Mas diz aqui, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você quer ser um astro? Quer resplandecer? Quer ter destaque? Quer se aparecer? Seja destaque em santidade, seja destaque em fidelidade, seja destaque como aquele que serve ao Senhor, que vive a palavra do Senhor. Seja destaque para o mundo, não no padrão do mundo, porque no padrão do mundo você será mais um. Apenas mais um que segue o padrão do mundo. Mas aquele que busca ser irrepreensível, que busca ser sincero, filhos de Deus inculpável, vive uma vida de santidade, vive uma vida diferente, vive uma vida buscando do Senhor, da sua graça, do seu poder. Esse então, diz aqui, resplandece como astro no mundo. Então, se é para resplandecer no mundo, qual o fruto que você tem apresentado para o mundo? O que o mundo tem visto de você? Alguém que fala como os outros? Alguém que tem o linguajar daqueles que estão à tua volta? Aquele que fala para uma plateia? Ou aquele que tem o linguajar de Cristo? Porque aquele que esteve de fato, que tem uma experiência com Deus, que busca o linguajar de Cristo, aonde ele vai, a sua palavra, o seu linguajar, a sua maneira de ser é diferente. Então ele resplandece como astro, astro que brilha. Olha para o firmamento. As estrelas, a lua, são astros celestes que brilham. Estão na imensidão, a tantos milhares de quilômetros de distância, e o seu brilho alcança longe. Quando Pedro estava ali seguindo de longe o Senhor na crucificação, e alguém lhe disse: você é um deles, você também é discípulo do Senhor. E ele disse: não, mas ele disse: a tua fala te denuncia. Então a sua maneira de falar é diferente. Você quer brilhar para quem? Quer ser astro, ter sucesso, ter fama, igual a tantos que têm fama no mundo, que têm sucesso, que é uma estrela que se apaga, que é uma fama passageira, que é alguém que um dia está no topo dos destaques e no outro nem se lembra. A sua memória se apagou? Ser mais um entre tantos que fazem sucesso, seja na carreira artística, humorística, e a sua temporada passa? Ou aquele que deixa um legado, que deixa uma mensagem, que o seu testemunho possa falar mais alto do que as suas próprias palavras? Que a sua trajetória, onde ele passa, deixa um rastro de luz, deixa um rastro de harmonia, deixa um rastro de paz, deixa um rastro mostrando Cristo, a luz gloriosa, a luz eterna. Nosso amado irmão João, escrevendo, ele diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas Cristo Jesus é o sol da justiça, é a luz que ilumina, louvado é o nome do Senhor Jesus. Então você quer resplandecer? E aí começa tantas desculpas.
Porque tem aquele que fala tanto, mas não vive. Tem o outro que tem um discurso de aparência, mas anda errado. E o outro falava tanto e se desviou. E começa a olhar para tantas coisas à nossa volta. Mas o apóstolo Paulo chama a nossa atenção no livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 3, quando ele diz: pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Será que a minha incredulidade, o meu erro, vai mudar o padrão de Deus? Ou o meu erro ou deixa de ser erro quando eu cometo? E aí ele responde no versículo 4 aqui: de maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro. Deus continua verdadeiro. De maneira nenhuma. Então, se eu errar, a palavra continua fiel, firme, ela não muda. A palavra de Deus não vai se adequar a mim, não se adequa a ninguém no mundo. Deus é soberano. Antes de eu existir, Deus já existia. Antes do mundo existir, Deus já existia, porque Ele é criador do mundo. Então, não sou eu que determino o padrão de Deus. Não é Deus que tem que se adequar a mim. Não é Deus que tem que ser um fã meu. Não é Deus que tem que olhar para mim e aplaudir. Mas eu preciso expressar Deus para o mundo, para que o mundo olhe e não venha me aplaudir, mas creia no Evangelho do Senhor. Olhe para Cristo e que através de mim, através do irmão, através da irmã, através dos frutos produzidos, possa expressar a glória de Deus. Você tem um chamado de Deus? Fácil falar, mas eu tenho um chamado de Deus, mas eu sirvo a Deus. E qual é o fruto que você tem dado? Diz aqui: resplandeceis como astros no mundo. Aí eu pergunto para você, prezado irmão, irmã, todos que nos acompanham, que nos ouvem, aqueles que estão à tua volta, vê o que em você? Vê Cristo? Vê a luz? Vê o bom testemunho do Senhor? O que é que tem brilhado? Ou olha para você e vê um crente, ou um ímpio, ou alguém que fala, mas apenas tem discurso vazio. O que vê em você? O que é que você tem resplandecido? O que é que você tem mostrado? Então é tempo de nós pensarmos um pouco como nós estamos vivendo. E uma coisa é certa, retendo aqui a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Que esta mensagem não seja chegada em vão, não tenha sido transmitida em vão, que a palavra de Deus, a palavra de vida, não venha se tornar vã para você, mas que nós possamos reter a palavra da vida. E uma coisa é certa, Deus vela por cumprir a sua palavra, e o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que guarda aqueles que são fiéis, aqueles que vivem a palavra, mesmo que ele seja um astro no meio do mundo corrompido, no meio do mundo pecaminoso, no meio de tantos que deixam, que não têm preocupação alguma com as coisas de Deus, que estão mais preocupados com o seu ego. Mas o Senhor chama para uma mudança, para que você possa brilhar, ser astro, ser destaque, aparecer diante do mundo corrompido. Não porque você tem um discurso bonito, mas porque você tem a luz gloriosa do Senhor. O profeta escrevendo diz assim: levanta-te e resplandece, porque a luz de Cristo, o sol da justiça, vai nascendo sobre ti, louvado é o nome do Senhor.
Então é tempo da igreja do Senhor se levantar, é tempo daqueles que querem servir a Deus se levantar, fazer uma análise na sua vida, olhar para dentro de si e ver se a luz que há em ti está brilhando. Profeta Isaías, no capítulo 60, no versículo 1, diz assim: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então a luz, para resplandecer como o astro, precisa da glória do Senhor. Reter firme a palavra da vida. O mundo se corrompe a cada dia. Tanto que se ouve falar de corrupção, todas as esferas. Mas aquele que retém, que guarda, que vive a palavra da vida, esse deixa uma mensagem diferente. É fácil dizer Deus é amor. E de fato Deus é amor, mas Ele é justiça. Toda vez que nós encontramos na palavra do Senhor, que o Senhor deixou alguma responsabilidade para alguém, depois Ele pediu conta. É só ler lá a parábola dos talentos. Tiveram que apresentar, teve que prestar conta. O que você tem para apresentar diante de Deus? Aqueles que estão à volta, o mundo que está à tua volta, vê o que em você? Isso nós precisamos pensar, refletir um pouco, porque o Senhor chama um povo para o seu nome, um povo que é diferente, um povo para resplandecer, um povo para ter uma vida transformada, um povo preparado, porque a palavra do Senhor deixa claro que Ele vem buscar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E quantas vezes aquele que brilha, ou aquele que se destaca, ou aquele que vive, aquele que retém a palavra da justiça, aquele que não se contamina com o pecado, aquele que quer viver em santidade, que luta pela santidade de Deus, se sente só. Assim como Elias, diante da nação de Israel, porque o povo se corrompeu. E diz a palavra de Deus que nós vivemos numa geração corrompida. Mas quando Elias estava lá angustiado, triste, achando que estava sozinho, o Senhor disse: não, Elias, você não está sozinho, ainda reservei 7.000 que não se prostraram perante Baal. Então a boa notícia para aquele que vive a palavra do Senhor: você não está sozinho. Deus tem levantado, ainda que o mundo se corrompa, Deus tem levantado um povo santo, um povo especial. Deus tem preservado aquele que prega a verdadeira mensagem, a santidade, o fervor. Louvado é o nome do Senhor. E o Senhor continua convidando você que quer um compromisso com Deus. Não um título de crente, não ser um crente nominal, ou chamado cristão, que tem apenas nome, que vive, como está lá em Apocalipse, mas está morto espiritualmente, sem a glória do Senhor, sem o Espírito de Deus, que nos preenche, que nos faz ver coisas gloriosas, que nos faz olhar para cima, deixando o mundo, deixando o pecado, deixando as coisas que atrás ficam, mas andando rumo à direção, rumo à cidade celestial. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Retendo firme a palavra da vida, guardando, buscando viver por ela. Deus continua chamando aquele que é sincero. Por isso diz a palavra do Senhor que aquele que usa de engano não permanece na congregação do justo. Ele não permanece. Porque o Senhor busca aqueles que são sinceros, para ser inculpáveis, purificados, para que possa brilhar
a cada dia resplandecer a luz gloriosa, a glória do Senhor vai nascendo, vai preenchendo e o nosso prazer então passa a estar na glória celeste. Não estamos preocupados se para o padrão do mundo vamos estar de acordo, se vamos ter muitos seguidores ou não vamos ter seguidores, se vamos ter muitas curtidas ou não ter curtidas nas redes sociais. A nossa preocupação não está em agradar a rede social, não está em agradar o mundo. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim: se buscasse agradar os homens não seria servo de Cristo. Mas a mensagem, o Senhor te chama para que possa também brilhar como astro, louvado é o nome do Senhor. Não um astro de fama passageira, não um astro temporário, mas um astro que brilha para a glória de Deus, que resplandece a mensagem genuína, que possa olhar e aqueles que estão à sua volta olhar para si e ver e apontar e dizer: aquele tem o Espírito de Deus, ele é diferente. Não é mais um, ele é um. Então essa é a diferença daquele que brilha. Ele não é mais um no meio da multidão. Aquele que vive na corrupção, no meio da perversidade, é mais um. Aquele que se diz cristão, mas tem apenas nome, que vive, tem apenas nome de cristão, é mais um. Você pode ter vários títulos, vários cargos, você pode ser intitulado pastor, evangelista, diácono, e presbítero, e ancião, e cooperador, e o outro que ajuda, e o outro que fala, e o outro que segura o microfone. Pode ter vários cargos, rótulos, títulos. Isso não faz o cristão verdadeiro. O que faz o cristão verdadeiro é o brilho de Cristo na sua vida, é as obras que ele possa produzir, é os frutos que ele possa produzir. Isso é que faz o cristão verdadeiro. O que faz o cristão verdadeiro é a palavra da vida guardada. Como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma vida de santidade. E aí poderemos dizer, como o apóstolo Paulo disse ao findar a sua carreira: combati o bom combate. Encerrei a minha carreira e guardei a fé. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E o que me resta é a coroa da vida, que o justo juiz me dará no último dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Você ama a vinda do Senhor? Você está preparado para a vinda do Senhor? Como está a tua vida diante de Deus? Você é um que resplandece ou você é mais um no meio da geração que se corrompe? Faça uma análise na sua vida. E se você não tem resplandecido, o Senhor te chama. Seja você um astro, seja você uma luz, seja você alguém que resplandeça a glória do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Faça um compromisso com Deus. Se você ainda não entregou a sua vida por completo ao Senhor, faça um compromisso com Deus. E se você tem andado relaxado, tem feito as coisas de Deus reclamando, com murmuração, não faça mais com murmuração. Deixa a murmuração, deixa a contenda. Quantos que às vezes ficam brigando, discutindo, porque um quer ser, outro quer ser, aquilo que vai aparecer ele quer, e aquilo que não vai lhe dar ser destaque, então pode ser o outro, mas o outro também quer ser destaque, e fica às vezes tantas intrigas. Mas não é tempo para essas coisas, é tempo para a santidade, é tempo de preparação para estar com o Senhor na sua glória celeste. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você não tem trabalhado como o Senhor te chamou, como você recebeu de Deus a mensagem para fazê-lo, faça. Porque uma coisa é certa: reclamando ou não, procurando desculpa ou não, produzindo frutos ou não, você terá que prestar conta diante de Deus. E o que você tem para apresentar diante do Senhor? Vamos orar. Vamos estar falando com Deus, buscando
do Senhor, a sua graça, o seu poder. E eu convido você para orar conosco. Fale com Deus, tem alguns pedidos. Aqui algumas pessoas têm pedido oração, está orando, né? Continuamos orando a favor do irmão Ezequiel. Graças a Deus o Senhor tem abençoado, disse de sua recuperação. Que o Senhor possa completar a obra saradora. Está orando a favor também do diácono Paulo, ali da cidade de Guarulhos. Que o Senhor possa continuar abençoando, pedir de oração também a favor de Roberta, o Agnaldo, a Adriana, ali seu Jason, toda a família. Vamos estar orando, né? A Aninha, Moacir. Vamos estar orando, o Senhor possa estar abençoando a saúde. Johnny, a Daiane, está orando a favor da Rebeca e família, também pede oração. A favor do João Solider. Vamos estar orando, que o Senhor possa estar abençoando, dando a direção, ajudando. E os nomes que você lembrar, coloque diante do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar abençoando a cada vida, a cada um. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Senhor, por este momento que passamos meditando na tua palavra. E agora pedimos, Senhor, estenda as tuas mãos, fala em cada coração, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. E aquele que precisa ouvir, Senhor, esta palavra, ó Deus, que tem pedido uma resposta do Senhor. Fala aos corações, porque as minhas palavras apenas podem chegar aos ouvidos, mas o teu Espírito, que penetra até a divisão da alma e do espírito do homem, pode tocar no íntimo de cada um. Senhor, abençoa essas vidas, esses nomes aqui citados, Senhor, a cada família. Opera, Senhor, abençoando, dando a direção àquele que precisa, aquele que está enfermo, Senhor, dê saúde, dê força, dê a tua graça. Ó Senhor Jesus, estenda as tuas mãos e abençoa, Deus, todos aqueles que têm ouvido a tua palavra. Senhor, que esta palavra, Senhor, possa tocar no coração. E aquele que ainda não tomou uma decisão de deixar o pecado, a corrupção, o engano, de se abraçar esta mensagem, Senhor Jesus, desperta, ajuda para que possa ter um compromisso firme contigo. Senhor, aqueles que andam muitas vezes cocheando em dois pensamentos, que andam titubeando, Senhor Jesus, ajuda, meu Deus. Desperta, Senhor, para que possa firmar os passos na tua presença. Ó Deus, estenda as tuas mãos e dê a tua graça. Senhor, nos fortalece, abençoa os obreiros, Senhor, os pastores, todos aqueles que têm levado esta mensagem e aqueles que têm lutado por esta palavra, a cada irmão, a cada irmã, que tem zelado, Senhor, pela tua mensagem. Fortalece, Senhor, e ajuda. Estenda as tuas mãos e dê-nos, Senhor, a cada dia a tua direção. Abençoa cada um, Senhor, que nesta hora tem buscado a tua face, que tem orado conosco, que tem colocado diante de ti as suas necessidades. Ouve o clamor, Senhor, do teu povo. Estende as tuas mãos e ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Que cada um possa ser preenchido pela graça de Deus. Agradeço a todos os irmãos, todos os amigos, todos que têm dedicado este momento para meditar na palavra do Senhor. Que o Espírito de Deus possa preencher sempre a sua vida e o seu lar. E convidamos a todos para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo às 19h30. Nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrana, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar conosco. Se você tem alguma dúvida com relação à palavra de Deus, se você deseja conhecer mais, estamos à disposição. Deixe-nos uma mensagem, na medida do possível, estaremos respondendo. Permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, estaremos mais uma vez pelo Facebook, aqui transmitindo a mensagem da Palavra de Deus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo.